Convido aos irmãos que abramos a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao verso 10. A palavra do Senhor diz: Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos orar. Deus, nós abrimos a Bíblia Sagrada e lemos a Tua Palavra. Nós cremos que ela é a nossa única regra de fé e de conduta e por isso pedimos que o Senhor, mediante o Teu Espírito, ilumine as nossas mentes para recebê-la no nosso coração com entendimento e com obediência. Visita-nos, Senhor Deus, nessa noite com a Tua graça. Derrama sobre nós o Teu amor abundantemente. Levanta o cansado, fortalece o desconsolado e enche de forças aquele que não tem nenhum vigor. Que as promessas da Tua Palavra sejam todas guardadas na nossa memória, para que a nossa esperança seja firme e alicerçada na verdade. Abençoa-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, o reverendo Cleverson Gilvan esteve conosco, ele foi nosso preletor no acampamento, e ele escolheu como um texto de 2 Coríntios, e ele expôs para nós a palavra de Deus falando sobre como lidar com a nossa dor, como lidar com o sofrimento. Eu vinha pensando em preparar uma série expositiva curta sobre 2 Coríntios, capítulo 4 até capítulo 6, e havia até pedido permissão para o reverendo James para que pudesse apresentar à igreja, mas quando comecei a expor sobre Eliseu, me empolguei e 4 sermões viraram 8, avançando sobre a série que eu gostaria de preparar e trazer para a igreja. Como no domingo passado o reverendo James pregou sobre 2 Coríntios e à noite o pastor Gilvan fez a mesma coisa, então eu acho que eu vou seguir o exemplo dos dois e gostaria de apresentar aos irmãos uma exposição em 2 Coríntios capítulo 5. Mas eu gostaria de, com toda honestidade, dizer para os irmãos que o esboço básico que eu estou seguindo aqui e que estou apresentando para os irmãos, eu retirei de um sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes, e como a gente diz lá no seminário, eu e meu amigo reverendo Hernandes vamos expor a palavra para vocês nessa noite. Já que a gente não consegue trazê-lo aqui com tanta facilidade, de vez em quando a gente copia um bom sermão que ele pregou e a gente compartilha com os irmãos
É claro que não vai ficar igual, mas é a palavra do Senhor e Deus é fiel. Então eu gostaria de começar dizendo o seguinte: como que nós devemos nos comportar diante da morte? Ela, para aqueles que creem no Senhor Jesus, não é o fim da linha, mas nós cremos e ensinamos isso, que a morte para nós é o raiar de uma gloriosa eternidade que está prometida, que está reservada e para a qual nós caminhamos juntos como povo de Deus para encontrar com o nosso Salvador no último dia. Paulo fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, sobre a morte, e ele fala da morte e da ressurreição, usando algumas figuras complexas e cheias de significado para a nossa fé e para a nossa esperança. Sempre que nós falamos da morte, ou nós falamos dela num dia de luto, ou nós falamos dela simplesmente para cumprir certos detalhes do nosso currículo teológico na escola dominical, especialmente preparando irmãos para a pública profissão de fé. No entanto, citando o reverendo Jadiel Martins, que já está na habitação celestial com o Senhor, ele dizia que sempre que nós falamos da segunda vinda, que nós falamos da escatologia, que nós falamos da morte e da vida eterna, nós estamos falando de algo que é fundamental para a igreja, e igrejas que não abrem no seu currículo de pregações expositivas ou não da pregação no culto de domingo à noite ou qualquer momento para falar sobre as coisas do porvir, é uma igreja que está fadada a perder e a enfraquecer na sua esperança. Porque um dos principais efeitos colaterais da escatologia, ou de falar das coisas que virão e daquelas que enfrentaremos no futuro, é exatamente porque essas verdades da Escritura têm o poder de nos consolar, mas também de fortalecer a nossa esperança no nosso Senhor. E Paulo trata desse assunto aqui por meio de 7 verdades que nós precisamos conhecer e seguir no nosso dia a dia da fé. E eu não quero assustar os irmãos muito com esse negócio de 7 verdades, porque sempre eu prego aqui na igreja 3 pontos do meu sermão, e aí os irmãos pensam, o sermão do pastor Hélio com 7 deve ser um desastre, né? Vai ser 2 horas de sermão. Não vai ser isso tudo não, se Deus quiser. Então, em primeiro lugar, você pode contar comigo. Versículo 1 fala que nós temos uma certeza inequívoca, que nós temos uma casa eterna nos céus. Paulo abre o texto falando para nós, aí no versículo 1, de uma casa terrena e de uma casa celestial. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, que é eterna nos céus. Paulo está falando do nosso corpo, do seu corpo físico, esse tabernáculo que você é e vive aqui na terra. Se ele se desfizer com a morte, quando você for sepultado, nós sabemos e nós temos segurança de que nós temos uma casa eterna nos céus por meio da ressurreição. Paulo usa dessa figura de moradia para referir-se ao nosso corpo presente antes da ressurreição, mas já falando da ressurreição que virá depois. O seu tema aqui no texto é a morte e a ressurreição. Tenda e tabernáculo se referem ao nosso corpo na condição atual que nós estamos vivendo antes da ressurreição. E ele fala da nossa casa como uma casa precária, uma casa de pau a pique, uma casa que vai se deteriorando com o tempo e que constantemente precisa de reformas. Ela é precária, ela é temporária, ela é transitória e ela se enfraquece, ela adoece e ela morre. Ontem eu tive o privilégio de pregar no culto comemorativo da SAF, lá na igreja do setor Pedro Ludovico, em que a Federação de Senhoras do nosso presbitério nos chamou para homenagear os pastores do presbitério. Recebemos um presente muito gracioso, uma caneca pastoral com meu nome gravado nela, e vai para a minha coleção das outras que eu tenho lá em casa com muito carinho.
Mas quando eu entrei no templo, e lá tinha muita gente com as quais nós convivemos já nesses últimos 20 anos aqui no presbitério, e aí alguns irmãos chegavam com o cabelo todo grisalho, alguns com menos cabelo do que da última vez que eu tinha visto, e vinham me cumprimentar e diziam: o senhor está igualzinho da última vez que eu vi. Mas se é, nos últimos 3 anos eu acho que eu perdi metade dos meus cabelos. E sempre que uma câmera vem de cima, parece que eu estou virando aqueles monges franciscanos aqui atrás. Algumas irmãs maravilhosas chegaram com o cabelo branquinho, e eu me lembro quando as conheci há 20 anos atrás, todas com aquele cabelo pretinho, maravilhoso, jovens, algumas recém-casadas. E a gente vira para um para o outro e diz assim: você não mudou nada. Eu sei o tanto que eu mudei nesses últimos 20 anos. Nós estamos envelhecendo, nós envelhecemos. E a velhice, embora ela não seja desprezível, ela traz consigo algumas consequências. Ela mostra para nós que a nossa morada final não é aqui. Que nós temos que levantar os olhos para aquilo que vem. E Paulo contrasta essa casa com a casa celestial, que é permanente, que é eterna. O nosso corpo agora é frágil, mas o corpo da ressurreição será glorioso, uma tenda, uma habitação provisória, mas no futuro, uma habitação definitiva para vivermos com Deus. Quando nós morrermos, mudaremos do provisório para o permanente. Essa é a nossa certeza. Que quando de fato nos encontrarmos com a morte, e ela jamais será o nosso fim, mas apenas um portão do qual nós passaremos para aquilo que Deus prometeu para nós. O nosso corpo é corruptível, ele é mortal, ele é decadente, mas o corpo da ressurreição, diz a palavra de Deus, ele é incorruptível, ele é imortal e ele será glorioso. Eu disse para os irmãos da nossa classe de Fundamentos da Fé hoje pela manhã, que quando nos encontrarmos com o Senhor, lá no último dia, na sua segunda vinda, uma vida que será visível, gloriosa, súbita e definitiva, haverá por finalmente a completação da nossa redenção e tudo será feito novo. Se eu for no médico fazer um exame de coluna, a radiografia vai mostrar que eu tenho escoliose para a esquerda, lombose para a frente, e eu acho que eu tenho também lerdose para trás, esse negócio que fica entortando a gente de todo jeito. Mas no céu não será assim. No céu tudo será glorioso, perfeito. Nós cremos que a morte, nós não cremos que a morte determina o fim da existência humana. Nem que a alma fica vagando por aí com negócios a serem resolvidos, buscando um outro corpo, nem que ela vai para o purgatório expiar os seus pecados. Nós não cremos que ela fica dormindo no túmulo junto com o corpo em decomposição, e nós não cremos que no dia da ressurreição nós vamos aparecer aqui na terra parecendo aquele povo do Walking Dead. E nem do clipe do Thriller do Michael Jackson. Os irmãos que têm mais de 20 anos, mais de 40 anos de idade, vão se lembrar quando apareceu no Fantástico o Michael Jackson fantasiado de Thriller, e a música fez um sucesso danado, mas aquilo lá não é a nossa ressurreição. Nós não estamos esperando também a aniquilação da nossa alma por Deus, porque nós cremos, diz a palavra, na ressurreição do corpo e da alma, quando os dois serão reunidos novamente e que o corpo é glorificado para se tornar apropriado para a eternidade. John Newton cantou num dos seus hinos que quando ele chegar lá no céu e tiver passado 10.000 anos, terá sido como quem acabou de chegar. Há uma mudança de endereço. 2 Timóteo, capítulo 4, diz que nós sairemos daqui e iremos para lá, onde o corpo ressurreto deixa de ser uma tenda frágil para se tornar um edifício permanente. Então, Paulo diz, em primeiro lugar, que nós temos uma certeza inequívoca, inegociável, indestrutível de que nós temos
uma casa eterna no céu. Segundo, apesar disso, e mesmo levando isso em conta, versículo 2 diz que nós experimentamos no presente um gemido profundo, porque enquanto vivermos aqui, nós vamos viver gemendo, desejando o céu. Olha o que diz aí para nós o versículo de número 2 do texto de 2 Coríntios. E por isso, neste tabernáculo, gememos. Mas nós gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Enquanto estivermos aqui e acordarmos de manhã e olharmos para o nosso pé e ele estiver inchado, ou tentarmos pegar alguma coisa pesada e a coluna dizer só quando você tinha 20 anos que dava. A palavra de Deus diz que nós pensaremos imediatamente, ou devemos pensar imediatamente naquilo que virá depois. E aquele suspiro que vem lá do fundo da alma, dizendo, mas eu já fui jovem. Ou, quem sabe um dia eu dê conta de fazer isso. A palavra de Deus diz que o nosso tempo presente é um tempo de gemido. Nós gememos agora, porque sabemos que o melhor está por vir. E nós gememos agora, desejando o céu. Reverendo Cleverson disse no domingo passado que Deus nos dá a bênção do domingo para nós celebrarmos a sua presença, mas Ele também nos dá a segunda-feira para nós esquecermos que o domingo não é eterno. Ele virá depois, para que nós construamos toda a nossa vida presente com os olhos nos preparando para o céu. O gemido expressa a nossa impotência, a nossa fraqueza. A criação geme, diz Romanos 8, 22, aguardando a manifestação da eternidade que Jesus prometeu. Os crentes gemem aguardando a redenção final do seu corpo, Romanos 8, 23. E o Espírito Santo geme intercedendo por nós no presente, Romanos 8, 26. Esse gemido acontece em função da aspiração positiva dessa habitação que está por vir, mas na qual nós ainda não chegamos. O melhor da vida, na perspectiva cristã, é o que está por vir. E o que está por vir não é o que está por vir ali na esquina, ou depois que você passar no vestibular, ou depois que você concretizar o seu curso superior, ou depois que você comprar a sua casa. Não é dessas coisas aqui do tempo presente, mas são das coisas do porvir. Um advogado muito bem sucedido, rico, certa vez chegou para o seu pastor e disse: eu pensei que felicidade era me casar com a menina mais bonita da igreja. Então eu casei-me com a menina linda dos olhos verdes. E eu conheci, ela era linda dos olhos verdes mesmo. E ele, então, vivia brigando com ela. Depois ele diz: eu pensei que ser feliz era me firmar na minha profissão. E ele se firmou, era um dos melhores advogados da região. Mas aquilo não lhe trouxe felicidade. Eu pensei, ele disse, que felicidade era eu comprar uma casa grande. Ele comprou e a esposa disse que a casa era feia. Eu pensei que era então eu ter uma fazenda, e na fazenda ter um lago, e no lago ter um barco. E ele comprou a fazenda com lago e barco. Mas não era feliz. Porque, como cristão, nós não colocamos a nossa felicidade nas coisas que alcançamos aqui, mas na promessa daquilo que vem na eternidade. É a promessa da eternidade que nos permite usufruir das coisas transitórias dessa vida e ter alegria nelas, mas não por causa delas. Paulo está dizendo que a nossa aspiração está naquilo que vem depois. Nós gememos. Terceiro, nós também temos uma outra aspiração gloriosa, que é o revestimento da glória eterna nesse corpo que nós habitamos e que nós somos hoje. O texto continua dizendo que nós desejamos
por sermos revestidos na nossa habitação celestial. Versículo 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas porque nós queremos ser revestidos com a eternidade, para que o mortal seja absorvido pela vida, e a vida da qual ele está falando aqui é a vida eterna no céu com Jesus. O que nós esperamos com ansiedade não é a morte, mas é a redenção do corpo, a ressurreição do corpo, o estar definitivamente na presença do Senhor. O que nós esperamos é a gloriosa transformação que se dará pelo revestimento desse corpo corruptível, cansado, adoecido, pela incorruptividade do corpo glorioso que a ressurreição nos trará. Na mesma medida que gememos pelas fraquezas do corpo presente, Paulo diz que também nós gememos ansiosamente pelo revestimento da eternidade sobre nós. E ele está falando da morte. Quarto, Paulo fala que nós temos um penhor seguro. Se você observar o texto, Paulo introduz a pessoa do Espírito Santo aí a partir do versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. E aí os irmãos que gostam de ler a Bíblia e que estudam a doutrina, imediatamente já se lembraram de Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, onde Paulo fala que nós somos eleitos de Deus e redimidos por Cristo, e nós recebemos o Espírito, nós recebemos a outorga do Espírito como selo e penhor da nossa salvação. Como selo, a presença do Espírito Santo na nossa alma, na nossa vida, garante que a salvação nos pertence. Que de fato Deus completará a obra que Ele começou. Mas a presença do Espírito Santo na nossa vida é também um penhor, uma garantia e uma espécie de adiantamento da promessa que Deus fez para nós. Aqueles que creem no Senhor são habitados por seu Espírito, e a Bíblia diz que é o seu Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós pertencemos a Cristo. O que te convence que você é de Deus não são as descobertas arqueológicas que acontecem todos os anos na Palestina ou no Egito. Essa semana foi noticiado no Facebook que foram encontrados mais 8 ou 10 sarcófagos novos de pessoas egípcias lá, mais coisas para a gente ler de arqueologia. Algumas pessoas acham que a arqueologia que prova que a Bíblia está correta. Não, a arqueologia não prova nada, ela só desenterra. Não é a arqueologia que garante que você é crente. O que garante que você é crente para você é o Espírito Santo habitando a sua alma. Foi Ele quem te convenceu que você é pecador e que precisava se arrepender. É Ele que te convence que todos nós vamos comparecer perante a justiça de Deus. É Ele quem nos convence da justiça, do pecado e da eternidade com Deus. Ele é o penhor. E é Ele quem traz segurança da salvação ao coração dos crentes. Não é uma doutrina calvinista, é uma doutrina bíblica claramente exposta em Romanos 8, que diz que o Espírito que habita em nós nos convence, e Ele diz juntamente conosco que nós somos de Deus. Paulo está dizendo que nós podemos enfrentar a morte com serenidade, porque o Espírito está conosco. Deixa eu abrir um pouco mais isso aqui para você entender. Estevão falava de Jesus abertamente, foi preso e foi levado para ser apedrejado em praça pública. E a palavra de Deus diz que enquanto Estevão estava ali e as pedras vinham em sua direção, e pedras quando acertam a cabeça da gente dói pra caramba, o céu se abriu diante dos seus olhos. E
A Bíblia diz que o Espírito mostrou os céus para ele. E o que ele viu lá foi Jesus em pé ao lado do seu trono. Naquele momento de extrema dor, ele estava sendo apedrejado enquanto estava vendo Jesus ali com o céu aberto. E foi essa visão do céu, do Senhor Jesus em pé do lado do trono, a única vez na Bíblia que Jesus é dito que está de pé ao lado do seu trono, todas as outras vezes ele está sentado. Ele está em pé para receber o seu filho, o seu escolhido, o seu redimido na eternidade. Por isso, por pior que seja a morte, por mais dolorosa que ela seja, por mais terrível que seja o nosso sofrimento, na hora da morte, no momento da morte, Ele está com a gente. E é exatamente a presença de Deus por meio do seu Espírito em Estevão e com Estevão, que lhe permitiu ali, recebendo pedradas uma atrás da outra, orar como Jesus orou na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. O penhor do Espírito é quem nos dá aquela segurança de que a morte não é algo que nós não conseguiremos ultrapassar ou derrotar. A maioria de nós, quando pensa na morte, não pensa na morte simplesmente, na morte em si como algo medonho, mas é em como vai morrer que estremece o seu coração. Será que eu vou morrer queimado? Eu vou morrer num tiroteio? Eu vou ficar padecendo numa cama com um câncer durante anos? E é isso que muitas vezes traz ansiedade, traz temor e traz medo mesmo para o nosso coração. Mas o que a Bíblia diz é que essas coisas, quando o Espírito de Deus está conosco, elas são mitigadas, elas são diminuídas, elas são enfraquecidas e nós podemos atravessá-las. Porque do outro lado, atrás da boca terrível da morte, já dizia John Piper, Jesus nos aguarda. E é isso que nos acalma, e é isso que nos tranquiliza, e é isso que nos fortalece, porque Deus, o próprio Deus, diz o verso 5, nos preparou para isso, e como Ele o fez, outorgou-nos o seu Espírito como penhor. Você não está só, você não estará só nem no dia da sua morte. Deus estará ali o tempo todo com você. E o texto diz mais: Deus nos preparou para o cumprimento dessa gloriosa promessa, concedendo-nos a presença do seu Espírito. Quinto, nós também temos uma confiança plena, porque um dia nós viveremos com o nosso Salvador. Versículo 6, versículo 7, versículo 8. Temos, verbo no presente, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, enquanto vivemos aqui, nós estamos ausentes do Senhor, visto que enquanto estamos aqui, nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo dizia: eu não sei o que é melhor se é melhor estar com vocês, a igreja que eu amo, ou estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. No dia de luto, nós costumamos referir-nos às famílias que estão enlutadas, dizendo elas perderam um parente. Vamos orar pelos irmãos, pela irmã, porque hoje ela perdeu um parente. Mas se nós temos parentes que vivem na fé como nós sabemos que isso é apenas uma figura de linguagem, porque de fato nós não perdemos ninguém. Eles só foram um pouquinho antes de nós para o lugar onde todos vamos nos encontrar outra vez. E eu me lembro de uma irmã, aos 72 anos de idade, foi diagnosticada com câncer, e o câncer era num lugar difícil de operar, entre o coração e o pulmão. Uma senhora muito crente, eu tive o privilégio de pastoreá-la. Então, quando os filhos se reuniram e disseram: olha, tem aí um tratamento alternativo, vamos experimentá-lo. E ela disse: não, meus filhos, eu não preciso disso.
72 anos está bom. Meu marido é um homem crente e honrado. Meus 3 filhos são crentes, estão na igreja, inclusive um deles é pastor. As minhas netas, todas me amam. E todas se referem a mim como um exemplo de fé para elas. O que eu quero mais? Deixa eu voltar para casa. Eu me lembro quando aquela irmã disse essa frase. Deixa eu voltar para casa. E aí o médico deu-lhe semanas de vida e ela viveu mais 6 meses. Ela pediu que recebesse apenas um tratamento para não sentir dor. E ela faleceu às 3 horas da manhã, dormindo ao lado do seu marido. Deus me deu o privilégio de pregar no culto fúnebre daquela irmã. Embora a gente sinta saudade, nós aprendemos, e aprendemos inclusive com essas pessoas que enfrentam a morte com serenidade, que é assim mesmo que nós devemos chegar até a morte, com serenidade. Porque ela deixou de ser uma inimiga para nós, ela passou a ser, como dizia o reverendo Heber Campos, nas aulas de teologia sistemática, há 20 e tantos anos atrás, ela passou a ser cessação de fadigas, e não mais castigo por causa do pecado. Morrer para nós é descansar. Não é o medo medonho de enfrentar o juiz justo de toda a eternidade. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8. A palavra de Deus diz que Ele cuida de nós. E é por isso também que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, diz o versículo de número 9. Nós viveremos um dia com o Senhor. Essa segurança da vida eterna tem 2 elementos, que é a sustentação do tempo presente, que é um bom ânimo, Paulo diz, e uma confiança plena. Nós caminhamos sim em direção à velhice ou em direção à morte, mas o fazemos com plena confiança e o fazemos com um bom ânimo. Esses versos nos ensinam que o céu não é apenas o nosso destino, mas é também a nossa motivação. A motivação que alimenta a nossa vida no presente, enquanto nós buscamos viver de forma agradável ao nosso Senhor que nos amou eternamente e nos deu a vida eterna. Enquanto for assim, a morte jamais será para nós uma tragédia, mas como diz Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 21, vai ser a mais pura fonte de lucro para todos nós. Só aqueles que têm o penhor do Espírito podem ter essa confiança. 6º lugar, Paulo fala então de um esforço real, sermos agradáveis a Deus, porque a morte não é um destino cruel, não é uma tragédia grega que nós vamos viver. Nós podemos sim pensar no tempo presente de forma positiva, de forma proativa e servirmos as pessoas para que elas conheçam essa promessa e essa verdade real que nós já conhecemos, que é viver com Jesus. Porque nós já vivemos com Jesus para a eternidade. Não haverá uma dissolução de continuidade entre a nossa fé em Jesus e a ressurreição. Nós atravessaremos tudo de uma só vez, para a glória de Deus. E é por isso que devemos organizar a nossa vida presente, de forma a procurarmos viver de um modo agradável ao nosso Deus. Paulo sempre associa o dever com a doutrina. O que Deus fez por nós deve nos motivar a fazer por Ele. Ele nos deu a vida eterna, agora nós vamos dar toda a nossa vida para Ele. Porque a vida que vivemos aqui na terra, ela não dá para comparar com as delícias do céu. Se o nosso projeto de vida é agradar a Deus, desejar o céu não deve nos desmotivar do serviço altruísta,
Pelo contrário, deve nos motivar a servirmos mais e melhor aos irmãos e às pessoas. As pessoas que mais amaram o céu foram as pessoas que mais fizeram coisas importantes nessa terra. As pessoas que não desejam o céu só trabalham para si mesmas. Quando Asaf foi conversar com Deus no Salmo 73, dizendo que o seu coração angustiado quase desistiu de Deus porque ele via o ímpio prosperando nos seus maus caminhos. Mas aí ele disse que resolveu ir para o templo, conversar, tirar limpo isso com Deus, e ele disse que quando ele foi ao templo, então ele entendeu que as alegrias dessas pessoas que odeiam a Deus serão só aqui, e serão só isso que elas conseguem acumular. Mas as nossas alegrias, ainda que haja falta aqui, elas são eternas, elas são incalculáveis. E embora nós não as merecemos, nos são dadas graciosamente pelo Pai que nos ama. E por último, então, Paulo termina esse texto que fala da morte do céu, dizendo que nós também podemos ter a segurança e a certeza de que todos nós compareceremos perante o julgamento de Deus num tribunal justo. Versículo de número 10, um dos textos mais temidos pelas pessoas que conhecem a Bíblia, mas que não entregam o seu coração para Deus, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O seu corpo é o seu instrumento mais estratégico para você servir a Deus. Você tem que usar o seu corpo para servir a Deus. Adorar a Deus não é simplesmente um exercício espiritual da alma. Adorar a Deus envolve você se locomover, envolve você pegar, envolve você costurar, cozinhar, fazer, construir, oferecer coisas para as pessoas. Então você pode usar o seu corpo para não glorificar a Deus, mas você pode usar o seu corpo para glorificar a Deus. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Nós não sabemos exatamente como será o nosso julgamento, uma vez que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Embora não haja condenação, a palavra de Deus diz que nós vamos comparecer perante o tribunal. Nós ouvimos aqui e ali algumas pessoas especulando a respeito de como serão as palavras de Deus, de Jesus, no tribunal de Deus no último dia. Não cabe a mim recitá-las aqui outra vez. Mas algo importante a gente saber, que todos nós vamos comparecer diante de Deus, e Ele se colocará diante de nós sentado num grande trono branco, para julgar. E o seu julgamento será justo. Uma justiça que não é simplesmente dar a todos as mesmas oportunidades, mas uma justiça que significa dar a cada um exatamente aquilo que ele merece. E diante desse Deus justo e santo, Jesus é o nosso advogado. E o sangue dele estará sobre nós. Então nós nos lembraremos da Páscoa. Na casa onde tiver o sangue, eu passarei por cima. Não é que ele vai fazer vista grossa para os nossos pecados, mas é que o preço de cada um deles já foi pago. Nós estamos estudando Colossenses, os nossos cultos de quarta-feira, e muitos irmãos aqui têm perdido a oportunidade de meditarmos juntos na palavra de Deus nas quartas-feiras nos grupos familiares. Há poucos dias atrás nós meditamos em Colossenses capítulo 2. E os versos 15 e 16 diz que havia um escrito de dívida que pesava contra nós. Mas Paulo usa duas palavras.
aquele escrito de dívida foi cancelado. E aqueles pecados foram encravados numa cruz. E os dois verbos estão no tempo aoristo. A dívida foi cancelada definitivamente. E os pecados foram encravados na cruz decisivamente. Porque o Senhor Jesus raspou. É uma palavra melhor e mais forte do que a palavra apagar, que nós usamos hoje em dia com as nossas borrachas. Apagamos a dívida. Mas naquela época não tinha borracha da Merco ou de outra marca. O Portes que o diga, porque ele vende muito disso lá na papelaria dinâmica. Mas a palavra no original era de uma pessoa que pegava uma faca e raspava a folha de papel, que era de papiro, portanto mais grossa que esse papel que a gente tem hoje. Ele raspava aquela folha de modo que as letras, o escrito da dívida era tirado dali, e ele soprava aquilo. E pegava aquela folha e usava para fazer outro contrato de uma outra forma, talvez com a mesma pessoa, talvez com outra pessoa. Mas a dívida anterior não estava mais lá. É esse Deus que diz que nós vamos comparecer perante Ele. O que garante a minha absolvição diante de Deus? Não são as minhas obras, mas é o que Jesus Cristo fez na cruz por mim, por você, por nós. E eu termino citando Hebreus, capítulo 12, quando diz que o Senhor Jesus, na cruz, não fez caso da ignomínia. Ele não fez caso de ter passado vergonha pública por causa de estar levando aquela cruz, que era um instrumento de morte, que era um instrumento de condenação, que era aplicada sobre os piores marginais do Império Romano. E nós sabemos que ele não tinha que estar ali carregando aquela cruz. Mas a Bíblia diz que ele carregou. E ele não fez caso disso. Ele não achou importante. Ele foi crucificado nu perante os olhos das pessoas. Pessoas olharam para ele e ele estava nu. E elas zombavam dele. Elas diziam: desce daí e nós vamos crer. Salvou os outros, salva a si mesmo. Mas Hebreus 12 diz que ele não fez caso disso. E a explicação é a seguinte: por que ele não fez caso disso? Porque ele nos amava. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido naquela cruz, sendo nós ainda pecadores, ímpios, fracos moralmente e inimigos de Deus. E ele não fez caso disso. Ele sabia o que ele estava fazendo. E você pode ter certeza que ele se lembrou e pensou em cada um de nós, nome por nome, rosto por rosto. E ele diz: eu não descerei por causa deste, daquele. E ele não desceu. Sabe para quê? Para um dia poder reunir todos ao seu redor, chamá-los de irmãos e levá-los para a casa do Pai, o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, nós vamos comparecer diante do tribunal justo, imparcial, meticuloso, sério, revelador, distribuidor de bênçãos e de castigos. Mas nós já estamos salvos. E diante disso eu quero pedir que você leve para casa 3 aplicações para você orar e pensar. Primeiro, se é assim, então nós devemos viver a vida daqui com os olhos na vida de lá. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3, que é o texto que nós estamos trabalhando essa semana e na próxima, nos nossos grupos de quarta-feira, diz:
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e de onde Ele voltará com o seu povo. Pensem nessas coisas, meditem nessas coisas, busquem essas coisas para a vida de vocês. Segundo, se Deus colocou o Espírito como penhor, garantindo a nossa chegada até lá, então, em segundo lugar, nós devemos nos submeter ao Espírito e aceitar o seu governo abençoador nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo também é Deus, e Ele veio habitar em nós, não simplesmente para garantir o céu, Ele veio para nos governar. E Ele veio para nos santificar para Deus. Terceiro, se nós devemos nos esforçar para viver de modo agradável a Deus sempre, então a palavra de Deus diz que ao voltar para a sua casa nessa noite, você deve pensar sobre isso, como eu posso agradar a Deus na prática. O que eu posso fazer para agradar a Deus? Eu posso escolher melhor as palavras que eu vou falar para minha esposa, especialmente quando ela estiver me irritando, ou vice-versa. Eu posso escolher melhor a disciplina que eu vou aplicar sobre o meu filho, com sabedoria e não com raiva. Eu posso escolher melhor como que eu vou me conduzir nos meus negócios, com honestidade, não com desonestidade. Eu posso escolher melhor como que eu vou organizar as minhas prioridades. Eu devo a essa pessoa há tanto tempo, então eu acho que eu tenho que pagar. Eu devo e eu posso escolher como que eu vou servir a Deus na igreja. O departamento infantil é um lugar que precisa de pessoas constantemente. O ensino precisa de pessoas constantemente. O cuidado com as coisas de Deus precisa de mãos que zelem constantemente. E aí nós veremos as coisas acontecendo para o melhor no nosso meio, porque estaremos vivendo essa vida com os olhos naquela. Vamos orar?